Bom dia. Eu tenho sentido necessidade de fazer vídeo, falar, principalmente com os meus pares. Eu sou, eu sou um cidadão brasileiro, William Mendes, que tem pertencimento. Eu passei a minha vida praticamente adulta política dentro da comunidade Banco do Brasil. Então eu pertenço a algum lugar. Meu lugar é a comunidade Banco do Brasil, uma comunidade com mais de 2 séculos. Meu desabafo, para ficar registrado aqui no meu perfil do Face, hoje, é sobre o tema: o vírus da raiva nos fez um povo zumbi, mas a política pode nos salvar. E aí eu começaria lendo um trechinho desse livro aqui, ó. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Não sei se vocês sabem o que seria o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. É um livro publicado em 56, ali na metade do século XX, e é um livro, assim, para você, assim, que se você entrar nele, é um livro de cabeceira. O livro se trata da história de um jagunço aposentado, um ex-jagunço, Riobaldo Tatarana, e ele ali no seu recanto, vivendo ali o momento pós-jagunçagem, ele recebe a visita de um passante, uma pessoa que passa ali, e, como ele diz, ele está aposentado, ele está de range-rede, né? E ele decide, ele quer conversar, ele quer desabafar com essa pessoa que está passando na casa dele. E ele decide fazer alguns questionamentos. Ele carrega do seu período de lutas algumas coisas na cabeça dele, no coração, né? Por exemplo, ele era uma pessoa que, quando entrou para o bando, ele tinha muito medo. Ele era jovem e tinha muito medo. E ele, para ter coragem e conseguir enfrentar o que significava aquele meio em que ele vivia, ele entende que fez um pacto com o diabo. E ele queria perguntar isso para a pessoa que está ouvindo ele, né? Será que isso é possível? Não, o diabo existe, não existe, esse tipo de coisa. Mas tem outras coisas. Então, assim, na história da literatura brasileira, o Grande Sertão Veredas é um momento em que o modernismo ele coloca as pessoas das classes baixas, os excluídos, para falarem, né? Ou para contar a história deles, esse tipo de coisa. E aqui você tem, em 550 páginas, um ex-jagunço que pega uma pessoa de passagem e fala: não, você vai ficar aqui 3 dias, você vai me ouvir contar aqui meus causos e vai me dar as suas opiniões. E ele sai falando. É isso, gente, é fantástico, entendeu? Ele fala sem parar sobre a história da vida dele, junto ao bando de jagunços. E aí tem um momentinho que eu vou ler para vocês, um trechinho bem pequenininho, que ele fala sobre a questão da raiva, do ódio. Isso já me serviu tantas vezes na minha vida, porque ele diz o seguinte: que não é bom você sentir raiva, você sentir ódio, porque ao você sentir ódio, sentir raiva, você perde o controle, você deixa de ter domínio sobre você mesmo. E o seu odiado passa a dominar você. Isso é muito forte. Eu me lembro disso algumas vezes nos últimos anos no movimento, ainda como representante eleito dos trabalhadores em alguns espaços, quando senti muita raiva, muito ódio
por coisas que fizeram a mim. E pensem bem, lembrem disso. Ao você sentir raiva, você não consegue fazer outra coisa a não ser pensar naquele ser ou naquele infeliz que fez isso com você. E aí você perde o domínio de você mesmo. Olha o trechinho que bonito que o Guimarães Rosa fala com relação a isso. O Guimarães Rosa, na verdade, o Riobaldo Tatarana, relembrando a questão da raiva. Ele diz o seguinte, que a gente carece de fingir às vezes que raiva tem. Mas raiva mesma nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania. E farta bobice. E fato é. Percebe? Quantas vezes eu não consegui fazer mais nada porque estava morrendo de ódio de algo que fizeram a mim? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que é o vírus da raiva inoculado no povo brasileiro nos últimos 15 anos? Desde quando os empresários resolveram criar um ódio à política, um ódio aos partidos progressistas que querem distribuir riqueza, dar acesso e oportunidade ao povo miserável nos países com a pior distribuição de renda do mundo. O que é a raiva? A política, a raiva, as políticas de inclusão, de distribuição da esquerda. É uma forma de dominar a gente e a gente perder a razão. A gente está vivendo num mundo louco, um mundo sem razão. É impressionante o quanto a gente está vivendo num mundo insano. E aí, outro livro muito forte que eu já li 2 vezes, eu recomendo abrirem e começarem a ler. É Ensaio sobre a Cegueira, do querido Saramago. É impressionante. Bom, o que eu queria desabafar um pouco com vocês hoje, aqui com a comunidade Banco do Brasil, em especial, além dos amigos que a gente tem aqui na conta da gente do perfil, alguns colegas de faculdade, alguns familiares, os que sobraram, que o ódio não dominou completamente, que ainda permite que a gente tenha contato, nem que seja por perfil de Facebook, porque a maior parte dos meus familiares o ódio os domina, então não tem como a gente nem manter mais uma relação. Imaginem meus tios e primos com o slogan do pai do ódio no Brasil, ou fruto do ódio no Brasil, que é o clã Jair Bolsonaro, né? Bom, enfim, a destruição do Banco do Brasil, gente, isso dói profundamente nesse momento em que ela está ocorrendo, e que não quer dizer que a gente não consegue resgatar como já fizemos ao longo da história, né? Porque a política pode nos salvar. O golpista traidor Temer, ele fez reestruturações do banco e fechou mais de 500 dependências, agências do Banco do Brasil. E aí ele fechou a primeira agência que eu trabalhei, que eu tomei posse, lá, Rua Clélia, na Lapa. Agora, hoje, quando eu passo na minha agência, aqui em Osasco, soube que ela também virou um posto de atendimento, não é mais agência. Então, cada ser desse que é fruto desse processo de destruição da política no Brasil e de ódio contra as políticas de inclusão, em geral encampadas pelos partidos de esquerda, por quem defende solidariedade, defende amor, distribuição de renda. Vocês sabiam que depois do golpe, o patrimônio daquele 1% dos ricos, dos bilionários no Brasil subiu 50%, 45% para ser mais exato, segundo pesquisa recente, enquanto a miséria impera e a destruição total avança contra o povão, da onde eu venho, e vocês que me acompanham também, até quem é aposentado do Banco do Brasil. O dia que cortarem o seu benefício de aposentadoria, colega aposentado do banco, você é proletário. Nós não somos bilionários.
como os donos de meia dúzia de conglomerados que dominam tudo. Meio de comunicação, a justiça, etc. Né? A CACI, a gente teve no debate da CACI no Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, e a CACI está passando por mais um momento de dificuldade por causa que é uma entidade de saúde, e a saúde, como a gente vive num mundo de loucos e de pessoas que não sabem do que são os temas que permeiam a vida da gente, por exemplo, na área da saúde, né? Qual é o modelo que você utiliza melhor recurso e qual é o modelo em que o foco são as pessoas, os seres humanos, e não o lucro, o patrimônio, o dinheiro. São modelos de prevenção e promoção, os modelos de atenção primária. Né? Nesse momento, agora, na hora do almoço, né, 12h44, existem um monte de consultórios em todas as cidades do Brasil, onde tem estrutura de saúde, lógico, umas 1000 cidades, agendando cirurgia. Uma boa parte delas desnecessárias. Em pacientes, em pessoas que não têm a menor noção disso. E aí, vamos fazer cirurgia. É uma indústria, uma fábrica. Vamos operar a gente e ganhar dinheiro para nós. Para nós, aquela porcentagem ínfima de gente, 10 mil, 20 mil pessoas, que tem o poder do saber da área médica. Então tem médicos decentes e tem pessoas que entraram no ramo só para fazer dinheiro. E o mercado de saúde, ele virou isso. Um antídoto para você usar melhor o recurso e proteger a vida das pessoas é você ter um sistema de prevenção e promoção e usar melhor o recurso. E a CACI foi pensada para isso. Só que a CACI nunca conseguiu completar o seu recurso, a sua estrutura para 100% dos seus participantes estar coberto por um modelo preventivo e orientador dos seus participantes que deveriam ser acompanhados ao longo da vida. Nós cansamos de explicar isso. No entanto, nesse minuto, tem participante da CACI na rede prestadora do Brasil, preparado para entrar numa cirurgia. A CACI vai pagar 80 mil, 50 mil, 10 mil, 150 mil para profissionais de empresas de saúde, cooperativas médicas, sendo que uma parte disso poderia ser feito de forma menos invasiva, sem cirurgia. É impressionante, porque a receita está dada, como fazer para usar melhor o recurso. A CACI precisa de R$1 bilhão, mas se ela arrecadar R$1 bilhão e continuar pegando esse 1 bilhão no modelo pagador, ela vai continuar pagando para esses 10 mil prestadores de serviço, né, que estão fazendo cirurgia na gente, precisando ou não precisando. Só que a gente vive num mundo de louco. A questão do patrimônio público. Por que governos como esses, do Temer e do Bolsonaro, têm uma fixação por desfazer do patrimônio público? Porque patrimônio público, para servir o povo brasileiro, tem um quadro de trabalhadores mais estável, porque é via concurso público que chega, né? Não pode ter nepotismo, não pode ter nepotismo. Nepotismo quer dizer você empregar parentes, como os 100 parentes que o clã Bolsonaro empregou ao longo do tempo aí em que eles se colocam na política. E o patrimônio público com trabalhadores concursados, né, tem uma tendência a você ter mais tempo para você, inclusive, poder politizar as pessoas a partir dos seus sindicatos, né? Se você destrói o patrimônio público, se você não tem mais emprego, não tem mais direito trabalhista, você tem um povo zumbi por aí, desesperado. E é isso que a gente está virando. Um povo zumbi. Lembram quando a gente tinha os cachorros que pegavam raiva na rua, né? E a carrocinha passava recolhendo? Nós todos estamos inoculados com o vírus da raiva.
E com raiva, você não tem razão, porque você não está com o seu cérebro em dia. E com o cérebro adulterado, você fica igual a esses filmes zumbis. E é assim que a gente se encontra. Como a gente faz diálogo, como a gente tem tolerância num mundo assim. Temos que recuperar a política. Vem aí um período duríssimo mundial. A partir da guerra entre Estados Unidos e China, Rússia, né? A miséria vai aumentar absurdamente. Mas nós podemos nos proteger se a gente passar a buscar uma unidade e ter mais pertencimento. E aí, comunidade Banco do Brasil, a gente tem uma história de fazer isso em governos mais duros possíveis, né? É nesse sentido que eu acho que a gente tem que abrir o coração, tirar o ódio que nos cega e que domina a nossa razão e buscar parceria e unidade. Nesse sentido que eu continuo conclamando que as pessoas que estão rompidas no movimento sindical, as correntes políticas, lideranças, cabe a vocês um momento histórico. Vocês do PT, PCdoB, PSOL, né, PCO, né, partidos mais progressistas, PSTU e as forças políticas, as tendências e tudo, quem ainda é progressista no PSB e no PDT, né, reunir uns com outros e buscar construir uma frente, deixando o que não é essencial nesse momento. E aí, por que eu tenho o presidente Lula como uma referência desde quando virei um militante social? Porque o Lula não é o cara do ódio, é o cara do diálogo, é o cara da tolerância. E aí a gente está com esse preso político e não podemos esquecer do preso político Lula. É isso, eu ando meio necessitado de falar, por isso que fiquei contente de ir em alguns fóruns da comunidade a qual pertenço, dos bancários do Banco do Brasil e da comunidade de entidades representativas e sindicais, né, de militância de luta. Os tempos são duros, mas a solidariedade é o que pode salvar o ser humano. Como a gente faz para tocar o coração de alguém que foi enganado pelo ódio para se virar e se voltar e ser bolsonarista, defender toda essa destruição e não conseguir enxergar essa destruição colocada? Como pode dentro da comunidade BB ter alguém que defende a destruição a partir desses grupamentos nazifascistas de direita, ultradireita, liberais de privatizar tudo, entregar tudo para meia dúzia de banqueiro financista? Sempre é tempo de acordar, sempre é tempo de acordar. Tire o ódio que está dominando sua mente e olhe, nós somos os pares uns dos outros, né? É isso. Eu tenho um blog chamado Refeitório Cultural, só jogar no Google lá, blog Refeitório Cultural de William Mendes. Tenho escrito nele, em geral tem 20 leituras, 30 leituras, como a gente não é mais representante de trabalhadores, não tem mandato, a gente é pinguinhos de chuva, de garoas, dentro de uma imensidão de espaço. Então nós não somos quase ninguém, mas somos uma pessoa, né? E eu quero contribuir para a minha comunidade, eu quero contribuir para um mundo melhor, a gente ainda não sabe a forma. Eu sou uma pessoa inconformada, e ser inconformado e não aceitar a injustiça e o prejuízo e o massacre do povo trabalhador, acho que é algo importante para a gente seguir existindo, né? Jovens, a nossa vez está passando. Vocês têm que fazer a reação e tomar de volta o mundo para nós. É isso. Desculpe aí incomodar quem entrar nessa áudio que vai ficar na forma de vídeo. Um abraço a todos.